Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer a nossa escola bíblica dominical. O pessoal gostou muito, então a gente voltou aqui nesse cenário maravilhoso para agradecer a Deus. E estou aqui, graças a Deus, com a nossa irmã Késia, uma das mamães mais frescas da igreja, né? Fresquíssima. Fresquíssima, né? Quantos meses mesmo está aí? Ela fez 2 agora. Aí, 2 mesinhos está a Helena. Era para estar aqui também a Amanda, que era outra mãe fresca da igreja, mas por outro compromisso não pôde estar. E aí eu achei esse perdido aqui, quer dizer, de novo achei perdido meu filho aqui. E ele vai participar com a gente, é o Thales aqui, meu filho. Tudo bom, gente? Fala, dá bom dia, ensina que seu pai ensinou você a ser educado, né? Bom dia. Irmãos, mas aí, vamos mais uma vez, a gente está aqui de novo fazendo essa gravação de maneira diferente, né? Até para continuar levando um ar novo, um ar de motivação para vocês que estão ainda em casa, reclusos, e em especial aos nossos pastores aí, um abraço grande já desde já, pastor Alexandre, pastora Débora, ao Isaac, a Esther, aos outros pastores da igreja, pastor Milton, Anderson, os quase pastores Rodrigo e Bruno, né? Eles falam que não, mas são quase pastores, Fernando. Então que Deus abençoe vocês. Para começar a nossa aula, como sempre, vamos orar, mas não deixa aí já de fazer inscrição no canal da igreja, dá o seu like aí, compartilha. O pastor sempre lembra de cada evento que a gente faz na igreja. Esse momento inicial é o momento que você tem para compartilhar aí com amigo, vizinho, parente, inimigo. Eu tenho dito isso muito. Usa essa ferramenta para você levar a palavra de Deus para o seu inimigo. Às vezes você não está com vontade, não tem coragem de ir lá falar com ele, mas manda um link que Deus vai abençoar a vida dele. Você quer orar para começar a aula? Já que faz tempo que a gente não se vê, né? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer neste momento, ó Pai, glórias a Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio de poder estarmos aqui, sim. Senhor, reunidos para meditarmos na Tua Palavra, refletirmos, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Deus, que os nossos irmãos também sejam abençoados, ó Deus, cada pessoa que assistir a essa aula, que seja edificada pela Tua Palavra, Senhor, nesse momento. Nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, que essa aula, Senhor, seja de crescimento para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos continuar em Efésios, capítulo 4. Hoje nós vamos praticamente encerrar o capítulo. Nós fizemos a leitura semana passada do versículo 1 até o versículo 16. Então, só para relembrar os irmãos, o que nós comentamos na aula passada. Nesse capítulo 4, Paulo fala sobre o crescimento da igreja de forma unida, em forma de amadurecimento, e lembrando que a igreja tem uma missão, que não é só para crescer unida e amadurecida, mas esse amadurecimento é para o serviço da obra de Deus. Né? Porque Paulo está vindo tratando desde o começo dessas cartas aos Efésios dessa questão de um novo povo, uma nova vida. Lembrando, para quem ainda não assistiu nenhuma das aulas ou se perdeu uma das aulas, que Éfeso era uma cidade importante, um centro comercial importante ali na Ásia, logo depois ali nos períodos iniciais do cristianismo ali, aliás, já tinha essa importância antes, mas quando Paulo vai para lá, Cristo já tinha ressurreto, tudo, já tinha enviado os apóstolos a levar o evangelho. E Paulo vai nessa cidade porque era uma cidade muito idólatra, porque ali em Éfeso tinha um templo, para vocês terem conhecimento, o templo de Diana, que era a deusa que eles adoravam, era um templo que, diz aí o registro histórico, que de 6 quilômetros de distância você conseguia enxergar o templo quando o sol batia, porque era todo de mármore, reluzia, então era algo assim suntuoso, grandioso. Mas nós aprendemos, e Paulo foi lá levar os Efésios essa palavra para mostrar que Diana não era a deusa que, como qualquer outro deus, que poderia resolver o problema deles. E principalmente Diana tinha uma questão, como eu já disse em outras aulas, que gerava ali das sacerdotisas que serviam no templo, como a forma de sacrifício à deusa Diana era através da relação sexual, geravam ali muitos filhos que eram abandonados na rua e não tinham sentimento de paternidade. Então Paulo, através da carta aos Efésios, vem tratar desse sentimento, de que um povo que muitas vezes não tinha esperança, não tinha principalmente esse sentimento de paternidade, em Cristo passa a ter esse sentimento de união, de família, de herança e de paternidade. E no capítulo 4, como eu falei no começo da aula passada, nós falamos justamente sobre isso,
sobre essa questão de ser um só Espírito, uma só família, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Mas isso a partir do momento que a pessoa aceita a viver nesse novo ensinamento, nessa revelação, nessa manifestação da graça de Deus. E vimos ali no finalzinho da aula a questão, como se fala que Paulo está trabalhando a questão da igreja, uma questão de serviço ministerial, nós vimos ali o quê? 5 tipos de liderança que existe dentro de uma igreja saudável. E nós falamos, eu até mostrei para vocês a questão da mão, o apóstolo, que é o polegar, o profeta, que é o dedo indicador, o evangelista, que é o maior dedo que a gente tem na mão, o anelar, que é o dedo do pastor, e o mindinho, que é o dedo do mestre. E nós ali conversamos, explicamos que hoje em dia, o apóstolo igual teve ali na época de Cristo, a gente não tem, porque aqueles apóstolos ali que foram escolhidos por Jesus, passaram aquele tempo com Jesus, tiveram autoridade direta de Jesus, esse tipo de apóstolo, hoje a gente não encontra. Mas o serviço apostólico daquela época, o ministério apostólico, a gente encontra hoje em dia, principalmente na vida dos missionários, daqueles que saem para levar, cumprir o ID da palavra de Deus. Profeta também, igual nós tínhamos naquela época, a gente não tem. Porque os profetas naquela época, principalmente, eles falavam muito para o povo de Deus, coisas diretas recebidas de Deus. Hoje, vocês podem falar assim, mas não tem profecia? Não, tem profecia. Mas normalmente quando a gente vê a profecia, é alguém que recebe, através de um dom espiritual, uma palavra de sabedoria e de conhecimento que é ministrado na tua vida, na minha e na dele. Mas profeta, igual naquela época, que era o profeta que falava a palavra de Deus para o povo, e a palavra de Deus revelada diretamente para eles, para o povo, a gente não tem. Os profetas de hoje em dia são realmente aqueles que são usados para Deus, para apontar, por isso que é o dedo indicador, para apontar para toda uma igreja o que é a vida com Deus, baseada na palavra. O evangelista é aquele que realmente, eu falei, é um trabalho que muitas vezes as pessoas acham que não tem condições de fazer, mas você e eu podemos ser evangelistas em qualquer canto da nossa vida, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso local de trabalho, porque o evangelista é aquele que, principalmente através do testemunho dele, ele leva a palavra de Deus à frente. Pastor, todo mundo está sabendo muito a fundo que o pastor é aquele que cuida do rebanho, fala muito da questão da aliança, por isso a questão do dedo anelar. Então o pastor é aquele que cuida de manter a igreja unida, do rebanho unido. E o mestre é aquele que é o papel de ensino. E pastor e mestre estão sempre caminhando juntos. Então eu fiz o fechamento da aula passada dizendo para vocês, todos nós temos um desses ministérios. Você muitas vezes pode pensar, irmão Sérgio, eu não tenho condição de ser missionário, de levar a palavra num outro lugar. Meu irmão, mas você pode ser missionário no teu bairro. Você não precisa ir para um outro país, né, Thales? Você não precisa ir para um outro bairro, ou para uma outra cidade. No teu bairro você pode cumprir o ID. No teu bairro você pode ser usado para fazer um papel de apontar para outras pessoas, como profeta, a palavra de Deus. No teu bairro você pode ser evangelista, para através do teu testemunho, mostrar aquilo que Deus fez de diferente na tua vida. No teu bairro você pode exercer um papel de pastor quando você ajuda principalmente aqueles novos convertidos, aqueles irmãos que você já sabe que estão novos na fé e que você pode ali cuidar. E no teu bairro, dentro da tua casa, você pode ser um mestre. Como a gente tem tido o nosso projeto aí da igreja, o Família Nele, em que toda vez que é ministrado nas terças-feiras, é feito o convite de você reunir sua família, às vezes um vizinho, e fazer junto o estudo da palavra. Nessa hora você está sendo um mestre. Então, irmãos, nós vamos ler hoje o capítulo 4 de Efésios, e vamos ver o quê? Que para essa questão dessa igreja ser mantida firme, santa, unida, algumas coisas nós precisamos mudar. E Paulo vai tratar sobre isso, de hábitos que os efésios precisavam mudar e que nós também precisamos mudar. Então nós vamos ler capítulo 4, versículo 17 ao 32. Então eu vou fazer o seguinte, você está sem Bíblia aí, você lê para mim do 17 ao 21, a Késia lê do 22 ao 27 e eu leio o restante aqui no meu celular. Então pode ler aí, Thales. Capítulo 4, versículo 17 ao 21, a Késia lê depois do 22 ao 27 e eu leio o restante. A santidade cristã oposta à dissolução. Versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração,
os quais, tendo tornado-se invisíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amém? Vamos deixar aí, se quiser deixar aberto aí. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aqui. E aí, vou perguntar para a Kézia, dar oportunidade para as mulheres primeiro, né? E depois você completa. À vontade. Né? Kézia, quando a gente fala assim de velho homem, não vai falar que é igual o irmão Sérgio não, tá? Por favor. Quando a gente fala assim de velho homem, o que significa isso para você? A expressão velho homem. Olha, irmão Sérgio, eu vou falar por mim. Eu cresci num lar evangélico. Amém. Né? Mas a gente sabe que crescer em lar evangélico não garante salvação de ninguém. Amém, graças a Deus. Né? Mas eu sempre tentei caminhar nos ensinamentos dos meus pais, que foi baseado na palavra. Certo. Mas chega um momento na nossa vida que a gente começa a amadurecer e começa a ter a própria visão do mundo, vamos dizer assim. Ter os próprios vontades, né? Isso. Então, assim, do meu velho homem para o meu novo homem, poucas coisas, né, eu tive que mudar. Mas uma coisa que eu luto, né, que é para mim, o Júnior diz que não, né, mas é a questão do muito falar. Que isso também, às vezes, não são coisas, vamos dizer assim, erradas aos olhos, né, das pessoas, que se trata do velho homem, né? Mas algo que te faz, vamos dizer assim, perder o foco, né? Porque você fala isso, e às vezes você acaba... como diz a palavra, no muito falar, né? Quando você fala demais, você acaba falhando, você acaba faltando, errando, em algum momento você vai tropeçar na sua própria língua. Ou como diz o velho ditado, né? Minha mãe costuma dizer, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, assim, isso para mim abandonar isso o muito falar, o falar demais. E isso o velho homem é o que ficou para trás. Né? O que te afasta, o que te separa, o que te afasta de Deus, né? Isso para mim é o velho homem, as práticas que te levam a pecar, que te afastam de Deus. Isso faz parte do velho homem. E você, Thales? Agora eu vou jogar o outro lado. Se ela falou do velho homem, o que é ser um novo homem, uma vida nova nesse contexto? O que seria, depois da leitura do texto, o que seria essa questão? Acho que até conectando com o que ela falou do muito falar, seria a temperança, domínio próprio. Temperança. Na nova criatura, estar atento ao que está pensando, ao que está sentindo, para saber se aquilo vai edificar a vida da pessoa. Porque quando
Na velha natureza você simplesmente fala porque acha que é só seu direito, você tem razão, tem argumento, e, enfim, tem que falar porque você pensa e quer falar. Quer falar. Só que na nova vida, a palavra ela vai instruir a falar aquilo que edifica, aquilo que vai fazer bem, aquilo que abençoa realmente a vida da pessoa, né? Provérbios até lembra a gente que na boca existe tanto poder para a morte quanto para a vida, dependendo daquilo que a gente está falando. Da palavra que a gente ministra, né? Então, numa nova vida não é simplesmente porque eu sinto, ou porque eu pensei algo e parece que eu tenho que falar, eu vou falar, mas é realmente ter domínio sobre si mesmo, domínio da própria língua, para poder saber aquilo que vai falar, até porque o Espírito Santo também habita na gente. Então, é falar o que ele falaria, seria isso, entendeu? E para vocês que estão em casa, durante o chat, eu gostaria que vocês contribuíssem assim também. O que é a opinião de vocês sobre o velho homem e a nova vida? Eu até pedi para a Flávia divulgar nos grupos aí da igreja, você provavelmente recebeu uma tabelinha que nós vamos conversar a respeito dela. Mas antes disso, eu vou ler um texto aqui, e talvez alguns, quando eu fizer a leitura, vão saber de quem eu estou falando, e outros não. E aí, até o final da aula, depois vocês me ajudam a lembrar de eu falar de quem que é. Mas preste atenção nesse texto para você ver como a obra de Deus faz diferença na vida de um homem, e faz um homem sair do seu velho homem e passar a ter uma vida nova. Filho de mãe cristã e pai pagão, quando jovem foi enviado a Cartago para estudar, onde se tornou um aluno brilhante e capaz em literatura, línguas e retórica, arte do bem falar, até o que você estava falando, né? Aos 17 anos entregou-se à imoralidade, tornou-se jovem mulherengo, dado aos prazeres sensuais, à mentira e aos jogos de azar. Teve muitas amantes e até um filho com uma concubina. Nessa época, a pedido da mãe piedosa, orava a Deus, mas dizia: Senhor, dá-me continência e castidade, mas não hoje. Sua mãe, entretanto, sempre manteve esperanças em relação ao filho, orando insistentemente pela conversão dele. Em seus estudos, iludiu-se primeiro pelo maniqueísmo e depois pelo ceticismo, caindo em diversas crises espirituais. Contudo, relutava em aceitar o cristianismo e não desejava abandonar seus vícios sensuais. Certo dia, numa casa de campo em Milão, na Itália, sentou-se num banco de jardim. A seu lado estava um manuscrito das epístolas de Paulo, mas não parecia estar interessado, já que experimentava uma intensa luta espiritual e uma violenta agitação de coração e mente. Levantando-se do banco, foi ficar debaixo de uma figueira, onde ouviu a voz de uma criança que, enquanto brincava, dizia: toma e lê, toma e lê. Voltou ao banco, abriu o manuscrito e encontrou a passagem de Romanos 13, 14 e 15, que diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, não tocante às suas concupiscências. Essa palavra de Deus abriu a mente e o coração. Aos 32 anos converteu-se a Cristo e mudou radicalmente de vida. Pediu logo o batismo, renunciou às mulheres e ao cargo de professor de retórica e foi para o norte da África, para ali se dedicar à vida religiosa e a cuidar de seu filho. Com o falecimento da sua querida mãe, dirigiu-se à cidade de Hipona, onde foi ordenado ministro e sacerdote. Pregador incansável, também escreveu uma série de obras que fizeram dele o teólogo mais importante da Igreja Ocidental depois do tempo de apóstolo Paulo. Suas obras são de decisiva importância na história do pensamento cristão. Escreveu contra diversas heresias do seu tempo, defendeu a autoridade das Escrituras, explicou sobre a criação, abordou a origem do mal, debateu sobre a questão do livre-arbítrio e da predestinação. Dentre inúmeros sermões e cartas, volumosas interpretações da Bíblia, escritos didáticos e polêmicos, podem-se mencionar 3 de suas obras mais conhecidas: Confissões, a Trindade e a Cidade de Deus. Então, vocês veem aqui através desse texto, que depois eu vou falar quem é, se você não souber. Se você souber, você já escreve aí no chat. Esse jovem aqui, ele tinha uma vida que, se você for olhar para a vida de hoje, é a vida de muitos jovens na vida de hoje, né? É nesse tipo de coisa. A maioria. Quer viver o bom da vida, quer viver como filho pródigo, quer sair, quer estudar. Aproveitar. Muitas vezes são pessoas cultas, na maioria das vezes são pessoas estudadas, ou seja, tiveram em algum momento da vida deles a oportunidade de ter contato com a palavra de Deus ou com alguém que conhece a palavra de Deus, mas é que nem a oração. Eu quero ter continência e castidade, mas não hoje, deixa para amanhã, né? Deixa eu aproveitar um pouquinho mais, amanhã a gente... Deixa eu curtir antes, depois eu sigo a Deus. Hoje, amanhã eu penso um pouquinho nisso. E
De novo, Paulo, até lembrando o versículo 1 do capítulo 4, ele fala assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Paulo quer chamar a atenção de que tudo isso que ele está falando para a igreja, a gente precisa estar com isso em mente. De que podemos passar por diversas fases na nossa vida, mas tem um momento que, se realmente a gente quer servir ao Senhor, a gente tem que ter uma mudança de vida. Assim como a Kézia falou que ela sabe daquilo que talvez ela ache que precisa melhorar, eu já comentei a aula passada, daquilo que eu sei que eu preciso ser uma pessoa, dominar também o domínio próprio, ser um cara mais manso. Então, até brinquei com o marido da Kézia aqui, o Paulo é fortão. Eu falei: Deus não me fez fortão, porque senão eu ia sair dando porrada em todo mundo. Me fez fraquinho assim para saber que eu tenho que ficar quieto no meu canto, calar a boca, né, Thales? O meu filho aqui, por exemplo, já é longanimidade, é esse cara aqui. A gente até brinca com ele, que é o talento. Ele faz tudo tranquilo, né? Tudo, né? Mansidão infinita. Aqui. Mansidão infinita, né? Deus abençoe. E Paulo, nessa carta, ele quer chamar todas essas questões da mudança nossa para ter que a unidade cristã é sinal de andar digno. E isso também tem a ver com a santidade. E por isso que nós vamos, se vocês estiverem vendo aí o quadro que a Flávia contribuiu para vocês, eu gostaria que vocês, né, para quem preencheu o quadro antes, comparasse a velha vida de vocês com a nova vida. Porque conforme nós fizemos a leitura aí do texto, dos versículos 17 e 19, Paulo, ele relembra, pela autoridade que ele tem no Espírito Santo, né, que foi dado por ele, por Deus, por Jesus Cristo, na conversão dele, ele fala que não mais andeis como também andam os gentios. O que ele quer dizer isso? Ele está lembrando para os Efésios e também para as pessoas que não são convertidas ou que são convertidas e que ainda não chegaram a esse entendimento. Né? Mas Paulo fala assim, que ele sabe que nem todos os pagãos, e assim como a gente sabe que hoje, nem todas as pessoas que não são convertidas, quer dizer que tem uma vida desregrada. Quantas pessoas você conhece, né? Você conhece que não são convertidos, mas tem uma vida boa. Não é uma pessoa que vive na bebedeira, não é uma pessoa que vive roubando, como ele fala do texto de roubar. Sim. Mas a gente vai ver que tem coisas aqui no texto que mesmo essa pessoa que não rouba, que não vive na bebedeira, não vive na orgia, comete esses pecados que nós também estamos sujeitos. Né? Então ele fala assim, que nem todos os pagãos eram e não são tão dissolutos quanto aqueles que ele menciona no texto. Mas ele chama atenção para os Efésios de 4 coisas que sabiam, e 4 coisas que a gente tem que ter em mente hoje, que podem nos levar a ter uma vida dessa pagã ou gentílica. A primeira coisa é o que é? O versículo 17 diz: mente vazia. Aí na mente vazia, se vocês olharem na tabela, tem um lado da velho homem e da vida nova. Thales, considerando o velho homem, o que é para você ter a mente vazia? O que você acha quando você ouve ele falando lá? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, é o que Paulo fala no versículo 17. O que você acha que é isso? Eu diria que seria ter pensamentos egoístas. Egoístas. Não no sentido de que a mente vazia é não ter nada na cabeça, mas é ter coisas que só olhem para si. Um zumbi, né? Só para aquilo que te favorece, para aquilo que te convém, para aquilo que só tem a ver com você e mais ninguém. E você só seguir naquilo. Entendi. Entendeu? O mundo gira ao seu redor. Kézia, o que você diz disso? Seria a mesma coisa? Quer complementá-lo? Sim. Aqui a minha versão diz, vivem na inutilidade dos seus pensamentos inúteis. Inúteis. Então, fútil. Exatamente. E aí, se a gente for passar para o outro lado da coluna, o que seria então a gente ter uma mente em Cristo, uma mente depois da nossa conversão com Cristo, já que vocês contribuíram aí com essa questão do pensamentos inúteis, pensamentos fúteis, egoístas, qual que seria a imagem que vocês trariam disso? Pode qualquer um dos dois falar, não precisa ter pressa. Pode falar primeiro, tá? Ai, gente. Eu vou relacionar com a mesma coisa sobre a velha vida que a gente estava falando no início. Tem pensamentos que edificam, que tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida, por algo que vai abençoar a sua família, a igreja, as pessoas com quem você convive, as coisas que você faz. Porque na velha natureza está tendo algo egoísta, por exemplo, você quer trabalhar, focar, seguir naquilo só, sei lá, pelo dinheiro, pela posição, pelo reconhecimento que tem alguma coisa. Na nova vida, você vai ter uma mente voltada em poder alcançar pessoas, levar a palavra, expandir o reino de Deus. Show. Realmente servir elas, né? O reino de Deus é serviço, né? E
realmente o que ele falou, a mudança de mente, você ter a mente renovada, transformada, é você viver realmente, você pensar no propósito da sua vida em servir o próximo, né? Em o que você pode fazer pelo próximo, por menor que seja aos nossos olhos, né? Às vezes algo, mas que para outra pessoa vai ser de grande valia, de grande importância, né? Vai fazer uma diferença muito grande. Então é isso aí mesmo que vocês falaram, como aqui até na revista, mas então Paulo ele faz esse chamamento porque os pensamentos fúteis, como foi falado, a mente ocupada com coisas pequenas, inúteis, insignificantes. Então esse é o primeiro passo, e ele sabia que os Efésios que ele estava falando, e isso serve para a gente hoje, que o primeiro cuidado que a gente tem que ter, a minha mente não pode estar vazia, né? A minha mente não pode estar vazia de bons pensamentos, do pensamento cristão. Se eu sou convertido, ou se eu quero mudar de vida, eu tenho que trocar esse vazio da minha mente, desses pensamentos inúteis, por coisas boas. Nós vamos voltar nessa parte lá na frente. No versículo 18, ele fala assim, vida alienada de Deus. Né? Tá lá, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. O que é para você ser uma vida alienada de Deus, Kézia? É a vida separada de Deus, distante, né? Longe daquilo que Deus tem para você. Longe de tudo que você tem. E quando você fala assim, Deus, a gente sabe que a gente tem visto na palavra, no capítulo de Efésios, né, nos livros de Efésios, mas vem ao longo da Bíblia, Deus é pai pra gente, certo? Sim. E se você vive longe do seu pai, você está abrindo mão de tudo que seu pai pode te dar, né? Qual o maior exemplo que você lembra disso na Bíblia? O maior exemplo? O filho pródigo. O filho pródigo, não é? O que o filho pródigo fez? Lá, catou o que era dele, foi embora pro pai. E foi viver como? Foi viver do jeito que ele queria, né? Só que aí na hora que ele quebrou a cara, deu com a cara no chão, já era, né? Aí perdeu tudo. Aí que ele falou? Volta, né? Aí o que ele fala no final? Poxa, enquanto, né, os funcionários do meu pai estão lá, né? Tão melhores do que eu. Lá. Eu tô aqui querendo comer a comida do porco, não é? Então, irmão, olha só. O segundo passo que a gente tem que tomar cuidado. Além de eu não ter a mente vazia, eu não posso viver alienado de Deus. Mas eu posso abrir um parêntese? Abra, com certeza. Eu queria abrir um parêntese pro filho que ficou. Sim, também é importante. Boa. Porque o filho pródigo, ele pega o que é dele e vai, mas o filho que fica, ele fala pro pai, poxa, eu tô sempre aqui, o senhor nunca fez nada para mim. E o que o pai responde para ele? Meu filho, o que é meu é seu. Então, assim, às vezes a gente deixa de desfrutar o que Deus está nos dando simplesmente por estar perto do Pai, mas está alienado. Você está perto, mas está longe. Está longe porque você está olhando a vida do outro lá. Exatamente. Você quer medir a sua vida com a vida do outro. Você quer saber, mas o outro está falando assim. Preocupei com o outro, deixou de usufruir, mas porque o outro está afastado, mas você está perto e está deixando de desfrutar o que o pai está te dando. O que é do pai é seu. Quer complementar? Quer falar alguma coisa? Não, eu só estou impressionado porque isso me lembra alguns exemplos de pessoas que eu conheço. Tá. Então, se comparando com a vida de quem está longe... Não vamos... Não, senão nós vamos ficar uma vida aqui batendo papo. Na semana passada eu comentei com o Júnior que Deus fala com a gente nas pequenas coisas, né? E eu dei lanche para as crianças e a mesma coisa que eu dei para um, eu dei para o outro. A mesma quantidade. Aí a Heloísa chegou do lado do Benjamin, o Benjamin olhou o prato dela e foi na cozinha pedir. Eu botei um pão de queijo torrado e a torrada dele cobriu o pão de queijo. E aí ele foi Ele achou que não tinha pão de queijo. Mamãe, me dá pão de queijo. Eu só levantei a torrada assim, olhando para ele. Ele, tá bom, tá bom. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo assim, é isso que acontece com muitos, porque você presta atenção no que o outro está tem, recebendo. E às vezes você tem a mesma coisa ou melhor e está deixando de desfrutar porque está preocupado com o que o outro tem ou deixa de ter. A gente tem às vezes esse mau hábito de... essa alienação vem porque você quer ser reconhecido ao mesmo tempo que o outro e muitas vezes você está deixando a desejar. Mas Deus não é assim. Deus realmente, quando entende que você... vai para perto dele, ele vai te recompensar da melhor maneira possível. Sim. Mas você tem que estar atento para essas coisas, não estar com a mente vazia e nem estar nessa vida alienada de Deus. Então, quando você está longe da casa do Pai, você não conhece os limites. Quando você está longe,
Você pode estar longe da casa do pai, por exemplo, estudando, longe de casa, tudo, mas se você está em comunhão com seu pai realmente, você vai saber os limites. Então, por exemplo, um tempo que eu fiquei fora de São José dos Campos, morando em Guará ou morando em Pirassununga, porque eu ficava longe do Thales, eu não estava o tempo todo com ele. Mas eu sabia que aquilo que eu estava ensinando com ele, aquilo que ele estava aprendendo também de Deus, ele estava vivendo. Então eu não precisava ficar o tempo todo de olho, saber porque... Coruja ali em cima. Coruja, porque ele mesmo, né? Mas às vezes a gente tem, às vezes, como você falou, dentro de casa, né? Dando exemplo, que é um exemplo simples, né? Mas às vezes a criança, aquela falta de maturidade, isso é um bom exemplo para cristão, a falta de maturidade de uma criança pode ter uma falta de maturidade na tua vida como cristão. Você está agindo como ela deu o exemplo aqui do Benjamin, de não esperar conhecer ou tomar conhecimento de toda a situação e você já está olhando para a vida do outro e cobrando de Deus, oh Deus, mas por que ele ganhou aquilo e eu não? Cara, calma. Ou pensa, reflete, vai buscar de Deus, porque às vezes Deus já te deu aquilo, ou até muito mais do que ele deu para o outro, e você não está vendo. Né? O outro problema é o coração endurecido. A pessoa só chega a ter o coração endurecido porque, primeiro, ela teve a mente vazia. Segundo, ela se afastou de Deus. E coração endurecido? Coração endurecido que rejeita tudo que vem da parte de Deus, né? Toda palavra que a pessoa recebe, mas que ela rejeita, está com o coração endurecido, não tem ouvidos, né? Não chega ao coração. Ouve, mas não chega ao coração, está endurecido. Não recebe, não acolhe. É como a Yasmin fala, às vezes, em casa, né? Minha filha às vezes fala assim, né? A gente brinca, ela fala assim, não deixe isso descer o seu coração. Exatamente. Não deixe isso descer o coração. Isso aí é o famoso não leva pro lado pessoal. Não leva lá, né? Porque quando você deixa de fazer isso, as coisas endurecem o coração. Aí já jogando, completo também você, Thales. Coração endurecido. O que mais você vê que uma pessoa de coração endurecido faz? E se você puder, já deixa aberto aí Hebreus 3, capítulo 3, nós vamos ler 2 versículos lá. Eu queria que você deixasse aberto aí depois pra gente ler. Hebreus 3? Hebreus 3. A pessoa com o coração endurecido, ela fica cega para a realidade do que Deus tem para ela, do que Deus está fazendo na vida dela. Como a gente estava falando da comparação entre um irmão olhando para a vida do outro, o coração dela endurecido, ela realmente fica cega e alienada a Deus e o que está acontecendo para ela. E muitas vezes é por orgulho, por às vezes até ela olhar para o que Deus está fazendo e ela acha que é pouco, não é o suficiente para agradar ela, acha que Deus tem que fazer mais, Deus tem que servir a ela, não, Deus não é tão legal assim não, fica aí no seu cantinho, outra hora que você fizer algo mais legal, que você me agradar mais, eu volto para cá. E vocês sabem que outra coisa que eu vejo, que depois você também abre pra gente aí, ela vai ler Hebreus 3, abre pra gente Provérbios 29, 1. Sabe o que eu vejo, irmãos? Uma pessoa de coração endurecido, um dos principais sinais de uma pessoa de coração endurecido, falta de perdão. Uma pessoa que tem o coração endurecido não quer saber de perdoar os outros. E como cristãos, isso eu acho que é um dos piores problemas que a gente pode ter. E muito comum. E muito comum, infelizmente, né, Kelly? E eu falo me colocando como o primeiro a ser corrigido por Deus. Mas isso é uma das coisas que a gente tem que buscar incessantemente. Tanto é que um dos trechos que nós lemos aí, está lá na frente, mas fala, irai-vos, mas não pequeis. Eu como por ser a nossa natureza humana, enquanto nós estamos ainda encarnados, passando o sofrimento da vida, vai ter momentos que eu vou ficar bravo, que eu vou ficar com raiva. Mas isso não me dá o direito de eu pecar, de eu não dar o perdão para aquela pessoa. Né? Você fala assim, irmão Sérgio, mas às vezes, acabei de limpar a casa e vieram aqui e jogaram tudo no chão, não sei o quê. Ou às vezes você passou ali o dia inteiro fazendo um negócio, trabalhando e não sei o que lá. Alguém chega e derruba tudo. Você vai ficar nervoso, tudo, mas por causa disso você não vai falar mais com a pessoa? Por causa disso você não vai fazer mais nada? Tem hora que é difícil, irmão, mas a gente só com a graça de Deus é que você vai deixando Deus trabalhar. E essa falta de perdão, principalmente entre cristãos e principalmente daqueles que não são convertidos, faz o mundo estar do jeito que a gente está vendo as coisas aí. Tudo ao contrário, tudo bagunçado. Aquilo que era para ser certo passa a ser errado, né? Aí vai fazer propaganda de Dia dos Pais, bota uma coisa que não é para ser, entendeu? Bom, mas deixa pra lá, né? Vamos pular essa parte aí, porque... Então, leia Hebreus 3, versículo 7, vamos. 3, versículo 7. Sim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje,
Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Quem endureceu o coração durante a rebelião, no tempo da provação no deserto, o que aconteceu? Nem fez parte da terra prometida. Não fez parte da terra prometida. Morreu no deserto mesmo sem conhecer ela. Deus fez o povo do deserto ficar rodando 40 anos no deserto porque tinha muita gente com o coração endurecido. Não prestaram atenção no livramento que Deus deu, tirando eles da escravidão no Egito. E apesar de estarem ali no deserto, mas estavam com a proteção de Deus. Olha a coisa bonita quando você vê lá no Êxodo, falando que durante o dia tinha uma sombra que protegia o povo e à noite a coluna de fogo. Gente, e aí a pessoa fica ali com o coração endurecido, vai morrer no deserto. Lê Provérbios 29:1 pra gente. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Então, outra coisa, não fica olhando para o irmão que está fazendo coisa errada e às vezes, ainda assim, Deus está abençoando a vida dele. Porque a economia de Deus é de Deus. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo as coisas erradas e Deus está abençoando para dar oportunidade para aquela pessoa ver que, você está fazendo as coisas erradas e ainda estou te abençoando porque eu quero que você viva comigo uma vida de bênção sem ser de mentira. Né? Então, você não vai, como Provérbios 29:1 está falando, porque senão você vai ter uma tendência a, como falou aí, Thales, a ser destruído de repente. Sim. Então o coração endurecido tem a ver com o quê? Eu preciso ter constante obediência, porque senão se eu sou desobediente, eu começo a formar uma casca impenetrável na minha vida e isso traz prejuízo para mim. E o quarto, Thales, quando ele fala aí no versículo 19, corpo entrega toda sorte de impureza, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, que quer dizer o quê? Desejo ardente, imoderado, veemente, cometerem toda sorte de impureza. O que você acha que Paulo quis chamar a atenção nisso aí? O que seria toda sorte de impureza? Juntar um monte de lacre de lixo e jogar na cabeça? Isso tudo entra no ponto que a gente está falando diversas vezes aqui, que é a dureza de coração, e se rejeitar o agir de Deus e falar dele da sua vida. Isso vai te levar essencialmente a consequência, você começa a entregar para tudo que está acontecendo, qualquer desejo que vem, qualquer vontade que vem, qualquer coisa que aparece na sua frente, parece que é boa, você está entregando. E muito disso vai ser como o filho pródigo, que se enfiou lá nas bebedeiras, se enfiou lá com a mulherada. Enfim, às vezes na realidade da sua vida não vai ser algo como tão particular quanto do filho pródigo, mas pode ser qualquer outra coisa que sai fazendo pela internet. Relacionamentos que começam a mudar com pessoas, a mentir para todo lado, a enganar a gente para todo lado, a brigar com todo mundo, se afastar de todo mundo. Tudo isso aí vai entrando nessa toda sorte de impureza, porque você perdeu aquele comportamento e essência de filho. Você volta à velha natureza. Isso, porque, olha gente, isso que o Tarso está falando aqui agora tem a ver, porque só fazendo um fechamento dessa primeira parte, que aí a gente vai começar agora a tratar da nova vida, mas a mente vazia, então, Paulo chamou a atenção dos Efésios e disse aí, a mente vazia faz com que você tenha pensamentos inúteis. Você tendo pensamentos inúteis, você começa a ter uma vida afastada de Deus, porque você está alienado, você começa a dar chance para ouvir aquilo que num primeiro momento parece ser agradável, correto, mas está te levando para um caminho distante do Pai. E aí você começa a criar essa casca em volta de você, começa a ter um coração endurecido. E o final de tudo isso é o pecado. É onde você entrega toda sorte de impureza. E aí ele fala que nessa sorte de impureza, às vezes as pessoas podem falar assim, irmão Sérgio, mas eu já me converti, meu pensamento agora está em Cristo, eu estou vivendo com Deus, porque eu vou na igreja, eu oro, eu leio a palavra, eu aceito o perdão de Deus, eu consigo dar perdão para a pessoa, mas e o pecado, irmão? Porque de nada adianta, por exemplo, você falar assim, eu não saio de casa para trair minha esposa, ou trair meu esposo, mas você está lá vendo pornografia na internet. Está fazendo a mesma coisa. Eu não roubo dinheiro, não vou na casa dos outros, não roubo não sei o quê, mas na hora de declarar o imposto de renda, por exemplo, a gente sabe que a mordida do governo é grande, você pega e vai lá e fica arrumando recibo falso para poder ter uma restituição maior. Meu irmão, a palavra de Deus diz que a gente tem que estar sujeito às autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus. O que adianta você ser uma boa pessoa fora da sua casa, tratar todo mundo bem na rua e dentro de casa você é um carrasco? Você está pecando. Então essas coisas não é porque aquilo que os outros não estão vendo você acha que está bem com Deus. Não, Deus é aquele que conhece o teu coração. A palavra de Deus fala que Deus já conhece os nossos desejos antes mesmo que eu abra a boca. Né?
Então tem que estar atento nisso aí. Nós não podemos ter esse tipo de coisa, porque se eu tiver a mente vazia, eu vou ficar alienado de Deus, eu vou tornar meu coração endurecido e o meu caminho vai ser só o pecado. E aí a gente vai falar da vida nova. Então, os versos de 20 a 24, e a gente acabou fazendo a leitura até o final, 32, nem precisaria, porque o 32 eu vou voltar na próxima aula, mas a gente continua. Spoiler. Então fica aí, tá, irmão? Na próxima aula a gente vai continuar no capítulo 4 de Efésios. Não vamos terminar hoje, não. O que somos agora? O que é a vida cristã? Então, quando Paulo fala em 4:20, nós não foi assim que aprendestes de Cristo. O que ele quer dizer isso? Que hoje, depois do que eu passei na minha experiência com Cristo, é como se eu mudasse, saísse do lado ruim do rio e passasse para o lado bom do rio. Que é a passagem do Mar Vermelho, por exemplo, é isso. Sair da escravidão para uma vida nova. Quando o povo cruzou o Mar Vermelho ali. Então, quando você está lendo Efésios de 4 a 20, de 20 a 24, diz assim, a gente tem ali uma condição adversativa, mas, ou seja, assim como ele fala no capítulo 3, mas Deus, que fez todo aquele plano para salvar o homem, aqui de novo ele fala mais, uma conversão adversativa, para dizer assim, é um processo de conversão. E essa conversão dentro da nossa vida, para mudança de vida, ela tem que ser baseada em 3 coisas. Aprender de Cristo, a ouvir a Cristo e a ser instruído por Cristo. Então a primeira coisa, quando a gente tem mente nova em Cristo, a minha mente tem que estar baseada no quê? No ouvir? No ouvir. No ouvir. Então aprender de Cristo. Então qual é a primeira coisa que uma vida nova tem que ter em Cristo? Efésios 4:20 diz assim, aprendestes a Cristo. Então o próprio Cristo é o tema principal do meu ensino. Né? O evangelho puro é Cristo em vós e a esperança da glória. Está lá em Colossenses 1:27. Então a minha primeira mudança entre a vida velha e a vida nova é que a minha mente, ao invés de ser recheada de pensamentos inúteis, recheada de uma mente vazia, eu tenho minha mente voltada para Cristo. O meu objeto é Cristo. O que eu quero aprender? Cristo. Ah, mas, irmão Sérgio, então não é para eu estudar? Não é isso que eu estou falando, gente. Só que também a palavra de Deus diz lá, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que Salomão pediu primeiro para Deus? Sabedoria. Sabedoria de Deus. E Deus falou, pedistes bem, por causa disso eu vou te dar isso e muito mais. Então, meu irmão, não tenha medo. Se você quer uma nova vida em Cristo, colocar Cristo como seu alvo principal, Ele sabe tudo o que você precisa. E os desejos do teu coração, os sonhos do teu coração, a palavra de Deus também diz que os sonhos de Deus são mais altos que os nossos. Então, o sonho do seu sonho, do seu coração, estando firme e alinhado com Deus, Deus proverá todas as coisas para aquilo te realizar. Muito mais até às vezes do que você possa estar imaginando. E aí o segundo aspecto aí desse nosso quadrinho aí. Então a mente é instruída por Cristo. O que eu preciso fazer? Se eu estou sendo instruído por Cristo, eu preciso ter convivência com esse instrutor. Eu preciso ter convivência com essa pessoa que me ensina. Então isso passa a ser o quê? Não eu só ouvir, mas eu pôr em prática. Porque quando você está com o instrutor, o que o instrutor? Ele te dá a parte teórica e depois vamos para a prática. Certo? Então, a prática nossa como cristão é essa. Não é só eu ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que pôr em prática. Então, se eu tenho problema de perdoar as pessoas, eu tenho que pedir força para Deus para perdoar as pessoas. Se eu tenho problema de falar demais às vezes, né, Cléber? E falar o que eu não devo na hora errada, Senhor, guarda minha boca. Né? Verdade. Tiago diz, né, que nós devemos ser praticantes da palavra e não só ouvintes. Ouvintes, porque se a gente só ouve, e Tiago também fala você está se enganando, né? E Tiago também fala do capítulo 3 da controlar, segurar o homem que domina a língua. Esse daí, alcançou a estatura de varão perfeito, não é? E não é verdade, porque às vezes você vê pessoas assim tão simples, com pouco nível de instrução. Olha aí, irmão, já pensa aí, Deus está passando aqui no avião aqui para chamar a atenção da gente, mas amém. Estamos aqui no CTA, para quem não sabe, que outro dia me perguntaram, irmão, onde é que vocês estão? Estamos aqui dentro do CTA, tá? Para quem não conhece, com a honra e glória de Deus, a hora que nós voltarmos para as nossas atividades normais, pastor, vamos marcar uma EBD aqui, ó, nesse lugar bonito para todo mundo. Eu apoio. E vamos fazer um piquenique aqui, ó, vai ser bênção. Né? Mas vamos lá, tendo ouvido a Cristo, que foi o que ele falou no versículo 21. Então todas as vezes que alguém estiver falando com autenticidade sobre o ministério de Cristo, sobre a vida de Cristo, o evangelho puro vai estar sendo ministrado. E a instrução é o que ele fala. Além de Cristo ser o ensinador e o ensino,
Ele é o próprio conteúdo. Então, pensa bem, se eu vou mudar minha forma de vida, eu tenho que, na minha mente, na minha vida de convivência, eu tenho que procurar coisas e fatores que façam sentido na minha vida e preencham esse vazio. Então isso, quando a gente fala assim, o que é uma vida de comunhão com Cristo? Quando eu estou em comunhão com alguém que eu gosto e com alguém que eu admiro, eu passo a ser o quê? Imitador dessa pessoa. Eu ia falar. Pode falar. Eu ia falar Um fã também. Não deixa de ser fã de Jesus também. E o fã, então, e o fã o que faz? O fã não imita fã clube. Né? O fã não imita. Né? Por isso, irmãos, que principalmente para quem tem filhos, e a Kézia sabe muito bem disso, eu também, mas ela que está com filhos pequenos, vocês podem achar que não, mas principalmente criança pequena, vê e observa tudo que você faz. Então, pais, cuidado. Não deixe seus filhos ficar assistindo qualquer tipo de youtuber por aí não, entendeu? Com o cabelo pintado. Presta atenção. Hashtag picadinho. Tem um programa aqui Disney que está passando todo sábado mesmo. Melhor coisa para o seu filho aprender da palavra de Deus, um programa com música, com historinha, com arte para fazer. Entendeu? Tem muito programa bom por aí para os seus filhos ver. E preste atenção no que você, pai e mãe, faz dentro de casa. Porque se você estiver agindo errado, seu filho vai aprender errado. E não vai ser com ninguém na rua, não. Vai ser com vocês dentro de casa. Então essa palavra também é para isso, para a gente refletir naquilo que a gente está precisando corrigir como cristão, para não dar mais exemplo para os nossos filhos. Coração submisso a Cristo. Nós falamos de coração endurecido. O que é um coração submisso a Cristo, Kézia? É um coração que atende, né, as vontades de Deus, os propósitos de Deus, um coração obediente, né? E uma coisa interessante é que ele obedece sem entender, né? Às vezes não entende, não precisa de explicação. Foi Deus que falou, pronto, é o suficiente, né? Esse é um coração submisso. Ainda que não enxergue num primeiro momento aquilo que Deus quer realizar na vida da gente, ele pega, vai e faz. Sim. Né? Thales, e o que é um corpo? Um corpo entregue à retidão. Um corpo, você vai pensar no seu corpo físico, né, na saúde de modo geral, em usá-lo para aquilo que é bom, que é santo, que é louvável. Eu lembro até não lembro se foi Jesus ou o apóstolo Paulo, em uma das cartas, que falou que usar o seu corpo como instrumento para a justiça, não para o pecado. Então ele está tentando, às vezes, coisas que fazia com a mão, relacionado, por exemplo, dando um exemplo, a agressão, a querer bater, ou às vezes você usava a mão para pegar coisas, esconder, roubar dos outros. Usar aquilo agora para abençoar, para servir, para fazer algo pelo próprio. Muito também a boca, né, com o que a gente fala e tudo mais, e os olhos principalmente, com aquilo que a gente está enxergando, porque muito do que a gente vai absorver e vai aprender tem a ver com aquilo que a gente está olhando. Então isso aí tem a ver com o conteúdo que a gente vê por aí, com pessoas que a gente observa, coisas que a gente fica reparando na vida, e, enfim. Irmãos, e assim, para a gente ir caminhando para o final dessa nossa aula, eu vou ler aqui Romanos 8, dos versos 5 a 11, depois você pode fazer a leitura, se não tiver com a sua Bíblia aberta, para você ver, a gente dá um resumo dessa aula de hoje, comparando a nossa vida com o velho homem e com a vida nova. Então Romanos 8, de 5 a 11 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. E sim vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, basicamente, a aula de hoje
E aí lembrando de quem eu falei, aquela história que eu li no começo da aula é de Santo Agostinho. Agostinho foi aquele jovem dissoluto, era culto, mas precisou passar ali 15 anos, 32 anos para ele entender, estava sempre postergando e Deus foi misericordioso com ele. Mas hoje, meu irmão, não vá nesse pensamento não, achando que Deus ainda vai te dar 15 anos para você se converter. Ou se você já é convertido, mas está desalinhado com Deus aí, as coisas, observem bem as coisas. Se vocês pegarem, eu até li essa semana, acho que é 1 Timóteo, capítulo 2, se eu não me engano, que fala lá que no finais dos tempos os homens seriam egoístas, não sei o quê. Nós estamos nessa época, meu irmão. Olha o mundo para ver como é que está. Então não pense que Jesus está longe, não, Jesus está muito perto. Jesus está muito perto. Se você não corrigir sua vida agora, se você não alinhar sua vida agora, vai acontecer isso aí. Quem está inclinado para a carne está inclinado para a morte. E nós não queremos ser inclinados para nós queremos ser inclinados para a vida e a vida em abundância. Então como é que eu vou fazer isso? Quem era o velho homem? Aquele que tinha mente vazia, aquele que tinha vida alienada, aquele que tinha coração endurecido e um corpo dedicado ao pecado. E como é que é a minha vida nova? É uma vida que eu tenho Jesus como alvo, como objeto do meu estudo, como meu ensinador, como meu instrutor. Eu tenho uma intimidade com Deus, eu tenho um coração submisso à vontade de Deus e eu tenho um corpo inclinado para as coisas de Deus. Tá? Então isso que eu... Você quer ler aí? Tá achando Timóteo aí? Você quer ler aí só para encerrar o texto que eu falei? Acho que é Timóteo 1. Eu estava procurando, mas acho que talvez seja, acho que é Timóteo, segunda carta dele. Segundo Timóteo, né? Capítulo 3. Pode ler os 3 primeiros versículos aí que já fala bastante coisa já. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, desafeiçoados, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo toda forma de piedade, negando-lhe, no entanto, o poder. Foge também destes. Meu irmão, então a aula hoje é isso aí. A lista é grande. Se você for ver, lê aí, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, 3. Vocês vão ver aí quantas coisas, por isso que eu falo, nessas coisas aí se enquadram aquilo que, às vezes a pessoa fala assim, eu não roubo, eu não traio minha esposa, não sei o quê, mas você pode ser uma pessoa caluniadora, você pode ser uma pessoa que vive contando mentira ainda, você pode ser uma pessoa que tem problema em perdoar os outros, e entre nós, como cristãos, como nova vida, não podemos ter essas coisas. E de novo, como trecho que a gente lê, irai-vos, mas não pequeis. Toda vez que você se irai, se foi uma vez, eu aprendi esse versículo muito tempo atrás, aqui mesmo dentro do CTA, numa outra área aqui. Novo convertido, jogando, na hora da educação física, jogando vôlei com os colegas. Aconteceu um negócio ali na hora do jogo, e eu novo convertido, mas ainda assim falei naqueles palavrão. O novo homem deu sinal de vida. Tava no começo. Tava no começo ainda, novo na fé. Cheio das impurezas ainda, mandei aquele palavrão. Aí um irmão, bem calmo, só virou pra mim e falou, irmão, irai-vos, mas não pequeis. Olha, aquilo ali eu tive vontade de parar de jogar na hora, ir embora pra casa com a cabecinha no meio das pernas. Pedir perdão pra Deus, entendeu? E ele foi manso na correção com a minha vida, eu sou grato a ele até hoje, faz tempo que eu não vejo, mas é isso aí. Deus usou aquele irmão para corrigir minha vida. Meus irmãos, a aula de hoje é essa. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela presença de vocês aqui, poder me ajudar. A Késia, que Deus continue abençoando grandemente a tua casa, a tua família, tuas crianças, Benjamin, Heloísa e a Helena, abençoando o Paulo. Taleco, meu filhão, tá sempre junto. Pessoal, Guilherme, na próxima vez você vai sentar aqui, tá, Guilherme? Você não vai ficar escondido atrás da câmera, não. Você vai vir pra cá. Irmãos, e vamos continuar orando aí pela saúde da nossa família pastoral, tá? Por todos aqueles da igreja. A gente sabe que são tempos difíceis. Vamos continuar orando para que em breve, como o pastor sempre pede, que a gente possa estar junto, reunido dentro da igreja, como família, perfeita, unida, um ajudando aos outros e crescendo em nome de Cristo. Quer orar para encerrar? Pode orar. Amém. Papai, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos encontrado, Pai, nos ter tirado das trevas, trazido para a luz, Pai. Para realmente uma vida nova, Pai.
onde estamos perto de Ti, onde conhecemos aquilo que é verdade, aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente faz bem a todos nós, Pai. Que cada palavra que o Senhor nos trouxe, Pai, permaneça no nosso coração, gere fruto, gere prática, Pai, gere mudança na nossa vida, para que a gente possa continuar sendo sal, Pai, dessa terra, luz do mundo, Pai, verdade, né? E continuar compartilhando, Pai, as boas novas, Pai, e a esperança de uma vida para aqueles que conhecemos, Papai. Que o Senhor continue abençoando demais essa igreja, Pai, continue cuidando de toda a liderança pastoral, Pai, da saúde, Pai, da sabedoria, Senhor, e toda a visão e toda a força, Pai, amém, para que o reino continue avançando, a igreja continue crescendo, Pai, e permanecendo unida, Senhor, em nome de Jesus, que independente de isolamento, de quarentena, qualquer outra circunstância tivesse, Pai, a igreja, Pai, os seus filhos estejam ainda mais próximos de Ti, ainda mais, Pai, dependendo do seu agir, Pai, caminhando na sua paz, Deus, e seguindo a sua voz, Pai, porque é certo, Pai, que o Senhor voltará, que isso aqui passará, Deus, e que uma nova vida já iniciou em cada um de nós, Papai. Amém, Senhor. Que o Senhor perpetue tudo isso em cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, fiquem na paz do Senhor. Clica aí, dá um joinha, compartilha. Vou contar até 3, a gente manda um beijo. Hashtag Guilherme na EBD. É isso aí, vamos subir a hashtag Guilherme na EBD. 1, 2, 3. Um beijo. Tchau.